Agora nós vamos aprender as outras abas do cadastro de pacientes. Observem que eu vou abrir de novo e vou entrar com aquele login e senha. Nós cadastramos aqui 2 pacientes, tá? E aqui está o cadastro com os dados dele, ok? As demais abas são histórico, convênio, laudos, imagens, receituário padrão, atestado padrão, documentos personalizados e exames. O primeiro paciente marcado aqui nessa tela de pesquisa é o que tem influência sobre as outras abas. Então o cadastro é dele, o histórico também é dele, os convênios são dele. Sempre do mesmo paciente, Ana Cristina, que é o que eu marquei aqui na pesquisa. Mudou o paciente, as abas também são dele. Eu estou logado com usuário e senha, que ele tem todas as permissões. Mais pra frente eu vou explicar isso. Aqui não tem nenhum local do programa que eu não vou poder entrar, porque ele tem todas as permissões. Então vamos colocar aqui na Ana Cristina. Aqui eu tenho o cadastro dela e aqui eu tenho o histórico. O histórico, ele tem os dados que é voltar para o cadastro. A queixa principal, que é o histórico, e a evolução, que é a divisão do acompanhamento clínico do paciente. Na queixa principal, por exemplo, vamos digitar que a queixa principal seja dores fortes. Tá. Por exemplo, principalmente cabeça. Ok? Isso seria a queixa principal. O que seria a evolução? Vamos supor que ele compareceu no seu consultório para uma primeira consulta. Você clica aqui, novo item, e coloca a data dessa primeira consulta. E nesse tipo seria assim: se é uma consulta, você digita consulta; se é um retorno, você digita retorno. E esse campo é opcional. Se você quiser, você não precisa fazer uso dele. Tá? Ele coloca a data, o tipo, e você descreve aqui o que aconteceu nessa consulta. Se foi, por exemplo, dar medicamentos, tá? Aqui eu estou digitando só uma frase, mas isso aqui dá para digitar muita coisa. Ele é muito grande, tá? Tanto aqui na evolução quanto na queixa principal. Tem só 2 linhas, mas se você quiser digitar um texto enorme aqui, você consegue. A evolução, eu já tenho aqui o que aconteceu no dia 7/6. Suponhamos que esse paciente veio uma segunda vez. Você clica em novo item, tá? Ele põe sempre a data do dia, mas eu vou mudar para dar a impressão de que houve um acompanhamento. E aqui eu coloco o que aconteceu no dia 15. Melhoras, por exemplo. E você vai acompanhando. Aqui ele entrou com medicamento, aqui teve melhoras, e você vai acompanhando a evolução do paciente. Isso aqui é o histórico dele, tá? O que seria a atenção? A atenção, ela é uma parte muito importante do programa, que você cadastra, por exemplo, coisas que é imprescindível uma pessoa saber. A primeira coisa que ele tem que saber desse paciente. Está vendo aqui, ó, tela de atenção. Você pode clicar aqui e digitar aqui uma coisa que você quer ficar sabendo sempre. Por exemplo,
que ele é alérgico a dipirona. Você pode digitar quantas coisas você quiser. Ele é alérgico a dipirona. Você pode colocar aqui já teve um aborto, por exemplo. Coisas que você queira saber sempre. Isso daqui, o que acontece? Toda vez que você entrar no cadastro do paciente, tanto por aqui quanto no atendimento, quanto na agenda, ele dispara essa tela, porque a pessoa tem que saber imediatamente, até mesmo se for outro médico, que eu vou explicar mais para frente. Ele fica sabendo que isso daqui, o paciente é alérgico, ele fica sabendo na hora uma coisa que ele precisa saber. Uma informação que tem que saber antes mesmo de começar o atendimento, e mesmo que o paciente chegou desacordado, isso daqui vai aparecer para você, se você configurou para aparecer. Caso você não queira que essa tela fique aparecendo, é só desmarcar ela aqui, ó, e ela não vai ficar disparando, ela só dispara se você clicar aqui, tá? No histórico ela tá lá também, você não precisa ficar entrando nos dados. Onde tiver esse botãozinho de atenção, você vai ver essas informações que você cadastrou. Isso daqui, né, é o histórico do paciente, queixa principal, evolução e essa tela de atenção. Tá? Na primeira aba pesquisa, eu tenho 2 pacientes cadastrados. Ok? Essa primeira tela, para mostrar a funcionalidade dela, é interessante que tenha muitos pacientes aqui. Vou mostrar para vocês como ficaria se tivesse bastante. Vou entrar com outro usuário que ele tem muitos, para mostrar para vocês a funcionalidade dela. Ó, aqui tem bastante, então depois que você cadastrou muitos pacientes, vai ter uma quantidade grande, tanto que ele vai necessitar de barras de rolagem. Tá? Aqui você está no primeiro paciente, ok? Esse botãozinho vai para o próximo, esse volta para o anterior, esse aqui vai para o primeiro e esse vai para o último. Ok? Eles estão ordenados por nome, mas você ordena pelo campo que você quiser. Por exemplo, eu quero ordenar por endereço. Basta clicar no campo endereço e depois clicar aqui, ó, pesquisa esse campo. Como se fosse uma planilha do Excel. Ele vai ordenar por endereço. Quero ordenar por número, complemento. Para cá tem mais campos, tá vendo? Você pode ordenar por cidade, por telefone. Você simplesmente clica em cima do campo e depois aqui. E ele vai ordenar por aquele campo que foi selecionado. Outra ordem que é muito usada é a de código. Coloque aqui no código e depois aqui. Agora ficou em ordem de código. Estão vendo? Tá? E como é que pesquisa? Por exemplo, por nome. Eu coloco no nome e coloco aqui. Ordenou por nome. Aí eu vou digitar uma letra, F. Ele vai mostrar só os pacientes que começam com F. Próxima letra, E. Só F, E. Que começa com F, E. E assim vai filtrando a ocorrência. Ok? Conforme você apaga, ele vai mostrando todos novamente. Então, se eu digitar a letra G, só quem começa com G. Aí o paciente chega e você pergunta para ele o nome dele. Ele fala, meu nome é Gabriel. Se digitou a letra G, já vai aparecer todos os G, A, só GA, pronto. Ficou em cima do cadastro daquele paciente. Apesar de ele ter filtrado e estar mostrando só o Gabriel, ele mostra aqui que na verdade você tem 54 pacientes. É que a visão agora é de um só. E o cadastro, como eu expliquei, marcado na pesquisa esse paciente, o cadastro é dele.
estão os dados dele aqui. O histórico também é dele. Viram? É assim que funciona se tiver muitos. Se você clicar aqui, ó, volta para o primeiro novamente e volta a mostrar vários. Só mostra um ou poucos quando você está filtrando aqui. Tá? Se você digitou uma coisa e não aparecer nada, HU, não tenho nenhum com isso. Tá? Não tem uma ocorrência encontrada, ele nem mostra aqui, ó, paciente encontrado. Nada. Se você tentar ir para as outras abas, ele fala nenhum paciente encontrado. Se você filtrou e é uma ocorrência válida, ele mostra paciente encontrado Gabriel Rodrigues. Se você mudar, ele mostra que é aquele ali. Mesmo que apareceu duas opções, você tem que saber que as próximas abas vão ser do segundo aqui selecionado e não do primeiro. Ó. Percebeu? Ok? Vamos voltar naquele usuário que tem poucos. Márcia. Ok. Estou logado com esse outro usuário. Estou no cadastro de pacientes de novo. Temos 2 pacientes só cadastrados. E a tela de pesquisa não tem muita função. Por enquanto não, né? Ó, pode ver que se eu pôr aqui, eu filtro só o Pedro. Ou coloco H e não filtro nenhum. Mas ela é interessante depois tiver muitos. Porque você vai precisar chegar rapidamente até um paciente. E essa pesquisa ela funciona para qualquer campo, não só pelo nome. Se eu quiser fazer por endereço, é só por aqui e aqui. Agora a ação é sobre o endereço e não sobre o nome. Mesma coisa com o código e com todos os outros campos. Vamos deixar em cima da Ana Cristina. Vamos clicar no cadastro. Ok, isso aqui, tá? É o cadastro dela. E aqui eu coloquei o convênio. Tá? Esse aqui é o convênio principal dela. Tem uma aba aqui chamada convênios. Para que serve essa aba? Essa aba é para caso o paciente tenha mais do que um convênio. Então ela tem esse convênio, Unimed. E aqui nos convênios eu posso incluir mais coisa. Só que por enquanto eu não cadastrei convênio. Então vou mostrar para vocês como cadastra. Cadastros de convênio. Mesma coisa que o paciente, você tem o convênio por aqui ou por esse botão aqui. Tanto por aqui quanto por aqui vai entrar na mesma tela. Tá? Observa que o que você fez numa tela, a lógica serve para todas elas. É para facilitar. E você não ter que aprender tudo de novo. É a mesma tela com pesquisa, só mostrando que você está nos convênios agora. Começa com um fictício, você vem para o cadastro, observa, não mudou nada. A mesma coisa lá do paciente, a mesma lógica serve para cá. Eu vou cadastrar um convênio. CAPEPS. Tá? Se eu quiser pôr o endereço, o mesmo botãozinho que eu usei lá, que eu expliquei para vocês, serve para cá. Tá vendo? Ó, puxou, faltou só o número. Tudo dados fictícios que eu estou usando aqui. Mesma coisa, os campos vermelhos, eles são obrigatórios, mas o AdMed não obriga que você preencha ele e não salve a informação. Porque você pode não ter essa informação no momento. E é muito ruim se o sistema fica digite a tabela, digite o CH e não deixa você sair nunca do sistema caso você não digitar. Entendeu? Aqui eu vou colocar algumas informações básicas, como por exemplo, tabela. Essas tabelas já vêm preenchidas, elas já estão com dados dentro. Apesar das tabelas AMB estarem ultrapassadas, elas estão aqui, porque alguns convênios podem ainda usar. E você pode ter, até que consultar ela para ver valores. A mais usada hoje, e até mesmo imposta pela ANS, é a TUS. Então eu vou usar ela. Tá? Você cadastrou esse convênio, ele está usando essa tabela. A tabela TUS, ela tem valores, então você não precisa colocar um CH para ela.
Mas coloque, por exemplo, 1. Na consulta, você coloca qual o valor que a CAPEB paga pela consulta. Apesar de aqui na tabela TUS ter a consulta, você pode colocar diretamente aqui, porque assim o sistema calcula mais rápido para você, já que ele faz pré-faturamento. Então vamos colocar aqui, por exemplo, 11. Isso daqui em real, ele vai considerar que são 11 reais. É interessante que você tenha o registro ANS. Se você não tiver agora, ele deixa o convênio cadastrado assim mesmo. Mas, por exemplo, no faturamento, ele vai exigir que esse campo seja preenchido. Se não estiver preenchido, ele vai te avisar que é necessário. Esse outro aqui, código do prestador, também é muito usado. Para mostrar para vocês, eu não vou preencher. Se você tiver o CNPJ, você coloca aqui. Isso é importante depois para o UTX, porque alguns convênios exigem que o CNPJ seja preenchido. Outros que o código do prestador seja preenchido. Mas para mostrar para vocês que ele não obriga, eu vou deixar só isso. Quando eu clicar em pesquisa, olha, como eu expliquei, não existe salvar. Clicou em pesquisa, já está salvo. E até mesmo saindo, também já está salvo. Tá? Eu cadastrei um convênio, só que eu vou pôr mais um. Casa de saúde. Tudo fictício, tá? E nem vou pôr dados não, tá? Vou deixar só isso aqui para mostrar para vocês. Olha, ele não fica lá preso obrigando a digitar os outros. Se você quiser digitar tudo, você vai ter informações ricas, como por exemplo endereço financeiro. Isso daqui você coloca se você quiser uma riqueza enorme de informações sobre aquele convênio. Mas se você só precisa de alguma coisa básica, basta colocar só isso. Aqui, já cadastrei o convênio. Não há necessidade de você aprender de novo. Olha aqui, a pesquisa é a mesma coisa que eu fiz no paciente, serve para real. Ele filtra da mesma forma, tá vendo? No caso do convênio, ele nem filtra. Como tem poucos, ele só localiza, tá? Vou mostrar para vocês colocando mais um, como por exemplo, Unimed. O que ele faz um pouquinho diferente? Ele só rola até em cima da primeira ocorrência e não filtrar e desaparecer as outras, devido ao fato de ter poucas. E, mesma coisa, a ação das outras abas é sobre esse que está marcado aqui, ó. A flechinha aqui, então o cadastro é da Unimed. Tá? Quando você voltar para o cadastro de pacientes, você vai ver aqui na primeira aba, onde eu pus o convênio, que já tem os convênios que eu cadastrei lá. Tá? Selecionando um convênio, ele desaparece. Esse é o convênio principal. Então desapareceu a Unimed e entrou o CAPEP. Ah, isso daqui salva, é automático. E se eu não quiser salvar? Aí você clica aqui em cancelar alterações. E ele volta para o que tinha antes. Tá? Se esse paciente tem Unimed e tem mais um convênio, você vem aqui no Convênios e você clica em incluir. E aí você pode colocar que ele tem também esse aqui. Aí você coloca a matrícula, que seria a carteirinha, e a validade. 1/1/2014. Inserir. E você pode pôr quantos você quiser. 2, 3, quantos o paciente tiver. Não é necessário que esse primeiro aqui, CAPEP, esteja também aqui. Você não precisa cadastrar ele 2 vezes. Esse é o principal e esse é o secundário. Então, eu pus CAPEP de novo, mas não há necessidade. Há necessidade se ele tiver 2 convênios diferentes. Eu posso, por exemplo, excluir. Deseja sim. Incluir. E vamos supor que ela tenha também Unimed. Do 2014 a série. Então o principal fica aqui
Ok? Colocamos como principal, então, CAPEP e aqui Unimed. Isso mostra que ela tem 2, tá? Aqui, nessa videoaula, você viu como mexe nas outras abas. Depois eu vou mostrar as demais, que elas vão sendo usadas conforme você mexe nas demais partes do sistema. A funcionalidade delas depende também da funcionalidade das outras partes do sistema. Ok?